Muito que péssimo, né, galera? Pois é, uma hora ia ter que acontecer, né? Não a questão da derrota, mas a questão do resultado adverso, a questão da sorte ter acabado. Só vindo aqui na cara, realmente. Um resultado muito frustrante, né? Para quem esperava vislumbrar uma possível liderança, não uma provável, mas uma possível, que não ia se confirmar caso o Fluminense ganhasse. Mas o Fluminense ficaria lá, bem próximo do Palmeiras. O Palmeiras agora dá uma distanciada, enfim. Não que eu pense que o Fluminense vai disputar o título do campeonato, mas começar com uma vitória não, começar bem, começar forte, disputando a parte de cima da tabela, é sempre melhor do que você começar no meio de tabela, você começar aspirando o G4. Obviamente que no melhor dos cenários assim, a gente pensa que o Fluminense é um G4, no melhor dos cenários. Mas, de qualquer forma, hoje foi um resultado extremamente decepcionante. Eu comentei isso, eu avisei, eu alertei. O Vitória é um time extremamente chato. Vitória é um time chato, um time que dá trabalho, vende caro as derrotas ou vende caro os empates. E foi o que a gente viu no Maracanã hoje. O Fluminense não teve sorte, né? A sorte acabou, talvez, não sei. Eu acho que enfrentou um time que dá trabalho, né? Desde que voltou para a Série A, tá dando muito trabalho pro Fluminense. O primeiro jogo foi aquela bagunça com o Marcão, o Fluminense em decadência total, ladeira abaixo, na zona do rebaixamento. Pressionou muito e no final perdeu pro Vitória. No segundo turno, aquele jogo que teve o suposto pênalti do Manuel, enfim, polêmica e tal, e o Vitória ganhou de 2-1, o infame jogo do Marcelo perguntando o resultado do Real Madrid. Mas enfim, é de fato o Vitória e hoje esse empate frustrante demais, aos 44 do segundo tempo. O Vitória até criou uma outra chance assim para fazer gol. Eu lembro bem do chute desviado, não lembro de quem do Vitória, mas o chute desviado que o Fábio pegou. Mas de resto, o Vitória realmente não agrediu tanto assim, não levou tanto perigo. A gente pode até olhar nas estatísticas aqui. Vamos ver as grandes chances criadas, viu? Chances claras, uma do Vitória, 4 do Fluminense. O Vitória é um time chato. Não vou dizer que mereceu empatar o jogo, mas é um time que não dá pra brincar, e o Fluminense brincou. Teve chance com o Canóbio que perdeu, teve a chance com o Arias que perdeu, que eu consigo me lembrar de cabeça, teve o chute do Bernal pra fora. Então, de fato, o Fluminense teve oportunidade e não conseguiu a cabeçada do Freitas no final do jogo, já quando já estava empatado. Então o Fluminense não aproveitou. E uma hora não vai dar certo, uma hora vai empatar ou vai acabar perdendo os jogos. E é muito frustrante pro torcedor, que vem de uma vitória fantástica contra o Corinthians em Itaquera, uma vitória para dar moral, para a torcida ficar com o time, para ficar numa crescente, para o Fluminense se embalar em casa, para, não sei se disputar o título, enfim, não acho que tem elenco para isso, mas para ficar lá, entendeu? E a gente jogou fora hoje de novo. É algo que a gente já vinha nos outros anos, assim, quando o Fluminense disputa essa área da tabela, de embala, empatezinho tosco, uma derrota ruim, e foi o que aconteceu de novo, para dar aquela desanimada. Então é complicado. Se eu não me engano, o próximo jogo do Fluminense é contra o Botafogo, lá no Engenhão, complicadíssimo. Só no brasileiro, né? Tem um jogo contra o União Espanhola que muito provavelmente o Fluminense deve poupar bastante o elenco. E apesar disso, eu acho que o Fluminense não deve ter dificuldade. Não é soberba, é porque a gente acompanhando o nível do grupo do Fluminense na Sul-Americana, de fato é muito aquém. Mas, de qualquer forma, um resultado extremamente decepcionante. Mas a gente também tem que levar em conta a questão da sorte. Uma hora a sorte acabar. O último lance do Santos, a bola desviou com um gol de sorte. O Fluminense mereceu vencer o jogo? Pode mereceu. Mas, enfim, foi uma sorte que fez o gol. Contra o Bragantino também. Tava pedindo para levar o gol. Levou o gol, mas é o primeiro jogo e tal, enfim. Contra o Corinthians, não. Contra o Corinthians e contra o São José, também com o São José não tem muito que da gente destacar, né? Mas contra o Corinthians, eu acho que é irretocável. Teve só um lance, assim, de claro, perigo do Corinthians, aí teve no final do jogo, mas eu vou pontuar um pouco que foi o jogo. O Fluminense, uma parte do tempo com a bola, pressionando, o Vitória pouco agredido no primeiro tempo, teve muita facilidade, assim, e fez o gol nisso. Uma belíssima jogada do Fluminense, um cruzamento bom do Arias pro cano de cabeça, fazer 1-0. Aí a gente pensou, vai ser um jogo tranquilo, vai ser um jogo sem muitos sustos e muitos perigos. Mas, gente, eu tava com mau pressentimento, não vou ser o engenheiro de obra pronta, mas esse cenário ele já aconteceu com a gente, né? 2016 acontece, Fluminense em casa contra o Vitória, vai lá e empata. 2014 vem, jogo embalado, torcida lota o estádio, aí perde pro Vitória. Então o Vitória é uma pedra no sapato, o Fluminense tinha que levar um pouco mais a sério as partidas contra o Vitória. Parece que não leva a sério, parece que subestima o adversário, enfim, não sei.
Mas enfim, teve muito preciosismo no Fluminense no primeiro tempo, especialmente no segundo tempo, quando teve os contra-ataques. E o Vitória foi indo pra cima, o Carpini foi mexendo. Deixa eu olhar aqui no sumário, ele foi mexendo, botando um jogador de frente, botou Osvaldo, botou o Lucas Braga, botou o Fabrício não, o Fabri, botou o Fabri, enfim, e o Renato o contrário, a escola gaúcha prevalecendo, o Renato foi mal nesse jogo, mexeu mal, não gostei da entrada do Serna, eu preferiria o Keno, acho que é um jogador mais incisivo, vai mais pra dentro, mas o Serna veio bem contra o Corinthians, enfim, mas eu não colocaria ele. Colocar 3 volantes, eu não curti, mas dava pra entender. Mas a última alteração dele foi matadora, assim, na minha visão. Tanto que o gol sai muito pela passividade da marcação. Entrou o Thiago Santos para não ter mais jogo. E quando ele entra, parece que marca pior. O Thiago Santos entrou muito mal no jogo, muito mal. É um jogador que não gosta, é um jogador que realmente é muito aquém do que a gente espera. É um jogador que já contra o Corinthians teve um lance de perigo, que eu não citei, né? Agora eu já vou encaminhar. Teve um lance de perigo. O Memphis brincou, deitou com ele. O Memphis cansado ele inteiro. Brincou, tocou pro Yuri Alberto, o Yuri Alberto isolou. Dessa vez não, o Lucas Braga fez fila, a bola ainda sobra com ele depois e ele faz o gol. Decepcionante, extremamente decepcionante. Mas quem colhe coisa ruim, quem planta coisa ruim vai colher coisa ruim. O Thiago Santos é um jogador muito ruim, gente. É muito ruim. É um jogador fraquíssimo. Que não somou nada nesse jogo. Foi muito mal. No gol, uma passividade, não vou falar só dele, como de todo o sistema, o Freitas dando bote lá em não sei quem e deixando o Lucas Braga sozinho para finalizar. Entendeu, gente? É complicado. O jogador ruim ele sempre vai atrapalhar. Não é tudo perdido, mas é muita frustração. É frustrante uma situação dessa. Obviamente que pro Vitória é ótimo. Empatou com o Atlético Mineiro, empatou com o Fluminense agora. E tá ótimo para ele, mas pro Fluminense é péssimo. É péssimo. Não tem muito o que falar da arbitragem também. O Candanção é um ato horroroso, mas não acho que ele tem influenciado muita coisa. Pode ter o tal do lance polêmico de pênalti. Não achei nenhum dos dois lances de pênalti no Arias. O segundo eu acho que pode até ser, mas ele teve um puxão aqui embaixo. Mas o Arias se joga, faz um escarcel todo e o árbitro não vai. O VAR também não vai. Se fosse um lance um pouco mais sutil, talvez ele levasse ao árbitro a consulta no VAR. Mas enfim, é isso. Fala da saída derradeira também. Ele tira o Cano, bota o Everaldo, tira o Martinelli e bota o Thiago Santos. Eu acho mexidas erradas. Eu iria com o Martinelli até o final, eu achava melhor. E, enfim, o Everaldo é um atacante que não sai pra nada, né? Impressionante que pros jogos úteis, pros jogos valendo, ele não faz nada. Ele faz gol contra o Águia de Marabá, ele faz gol contra o São José. Mais nada. Complicado demais. Dá pra elogiar, vou elogiar a partida do Cano, fez o gol. Não foi uma partida muito boa, mas ele pelo menos ele fez o gol, então ele tá lá pra isso. Canob, outra partida ruim, tá fazendo o que no titular do Fluminense? Perdeu um lance muito ridículo no segundo tempo para fazer 2-0, mas teve várias oportunidades. O próprio Arias teve para fazer 2-0. O Fluminense não fez, custou caro a displicência do Fluminense. Subestimando Vitória. Por quê? Não sei, mas subestimou. Complicado, cara. Vou ver a classificação aqui. O Fluminense fica em terceiro. Não por muito tempo. O Cruzeiro está perdendo pro Red Bull Bragantino, assustador. Enfim, mas deixa eu olhar aqui. O Ceará pode ultrapassar a gente? Pode ultrapassar, no saldo ele ultrapassa. O Ceará venceu o Bahia. Eu acho que o Ceará não vence o Bahia, mas caso vença o Bahia, o Ceará ultrapassa a gente. E o Bragantino, se fizer mais um gol, ultrapassa também. O Cruzeiro não, o Cruzeiro tá com saldo ruim. Mas enfim. O G4 eu acho que não tá ameaçado. Os Fluminense terminam no G4. Mas é extremamente decepcionante, né, gente? Alguém poderia estar com 12 pontos, tá com 11. Não, tá com 10 e poderia estar pensando mais alto na tabela. Não tá mais pensando. Enfim, um jogo difícil contra o Botafogo, como eu disse, sendo redundante. Parabéns ao Vitória, né? Veio pra cá, conseguiu de novo resultado bom. O Fluminense tá vendo os freguês do Vitória, muito complicado. Mas é isso. O jogo contra o Espanhol agora, no meio de semana, não sei que dia também. Não é terça-feira, porque o Fluminense jogou domingo, deve ser na quarta ou na quinta. Enfim, acontecendo alguma coisa diferente, acontecendo algo de novo. Eu apareço aqui. De fato, um resultado muito decepcionante. E pro Fluminense, muito decepcionante. A maneira de como o Fluminense leva o gol no finalzinho do jogo. Me lembra muito ano passado. Aquela vibe modorrenta do Fluminense levando o gol depois dos 40 do segundo tempo. Espero que não volte esse clima horrível. Mas, enfim, que a equipe consiga lidar melhor com isso. Não tentar sorte. E pro Renato também não ter uma falta de ambição na partida. Do jeito que ele teve. Tendo jogadores mais ofensivos para colocar, ele tenta ser um pouco mais conservador no jogo desse. Dá para entender. Mas hoje, de fato, não funcionou. Não gostei.
principalmente na entrada do Thiago Santos e do Everaldo, pouco somaram, pouco adiantaram, foi bem ruim. Isso do Thiago Santos, não gosto dele de jeito nenhum. Na zaga até às vezes consegue, mas no meio campo, Jesus! Mas é isso, galera. Dá o like aí, se inscreve aí, fortalece o trabalho da gente. Da gente não, meu, né? Se quiser alguém aparecer também pra editar, dar uma melhoradinha, tô aí. Mas enfim, até o próximo jogo, ou até a próxima notícia bombástica. Bom final de feriado aí pra vocês, uma boa Páscoa. Enfim, o Fluminense deu uma estragada, mas de qualquer forma, é isso, galera. Até a próxima. Valeu!